Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje fala aí sobre os 5 anos dos protestos de 2013, que mudaram parcialmente, parte da legislação brasileira, mas que, ao mesmo tempo, deixou um conjunto de intenções no ar que não foram cumpridas pelo governo Dilma e pelo governo Temer até o momento atual. Então, vamos nos relembrar do que foi as manifestações de 2013 e de 2014. Primeiro, que o movimento de 2013, ele começa em São Paulo por um movimento chamado MPL, Movimento Passe Livre. O objetivo, encabeçado, sobretudo, inicialmente por estudantes, era de que os estudantes, de todas as áreas, portanto, pegando desde o ensino fundamental 1 ao ensino universitário, pudessem ter lá o passe livre nos sistemas de transporte da metrópole paulista para as suas atividades culturais e para as suas atividades meramente educacionais e acadêmicas. Esse movimento, chamado de Catraca Livre, também lutava contra o aumento das passagens de ônibus que estavam se verificando na capital do estado de São Paulo. Reclamavam lá das péssimas condições de manutenção da via, sobretudo dos ônibus paulistas, reclamavam de um trânsito caótico na cidade de São Paulo, reclamavam do amplo privilégio do transporte individual em detrimento do transporte coletivo, reclamavam do modal de transporte que historicamente foi adotado pelo Brasil, que é o modal rodoviário, que todos nós sabemos que é um modal falido para um país de dimensões continentais como o Brasil. A recente greve dos caminhoneiros mostrou isso de maneira cabal. Nós estamos falando de um modal de transporte caro, lento, poluente, com baixa capacidade de carga, altamente sujeito a acidentes e de manutenção de via muito cara. A solução para o Brasil no transporte de massa seria o transporte ferroviário e hidroviário e, portanto, houve grandes manifestações em São Paulo lutando por essa mudança de política pública em relação ao passe livre para os estudantes, contra o aumento das passagens de ônibus e por uma grande mudança no sistema de transporte em São Paulo. A grande questão é que no momento dessas manifestações, o Brasil também passava por um momento muito delicado sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista econômico. Sob o ponto de vista político, nós tínhamos saído pouco tempo antes do escândalo do Mensalão. Vamos nos lembrar, o escândalo do Mensalão teve lá a acusação do atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, de que o Partido dos Trabalhadores pagava através lá de desvio de dinheiro de obra pública, de superfaturamento, de aditamento de contrato, de propina de contrato, pagava a base aliada do governo, da qual o próprio PTB fazia parte. Isso é muito importante que se diga. E o próprio Roberto Jefferson tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 8 anos de cadeia, porque embolsou 4 milhões de reais dentro do esquema, sem justificar sobre onde esse dinheiro foi parar. Na verdade, a gente precisa dizer de maneira muito clara que o Roberto Jefferson ele só coloca a boca no trombone quando o seu aliado, que era diretor dos Correios, foi preso, flagrado num esquema de corrupção dentro da estatal. Esse diretor era uma indicação direta do Roberto Jefferson e do próprio PTB, e a Polícia Federal deixou vazar as gravações desse diretor, liderado aí pelo PTB, recebendo propina num esquema de favorecimento de fornecedores dentro dos Correios, que, aliás, é uma das causas dos graves problemas que os Correios vêm passando até o momento atual. A sua gestão
comandada por um esquema político dentro das estatais que se locupletam do poder, né, em vez de ter uma administração profissional formada, sobretudo, né, por servidores de carreira contratados pela empresa. Bom, quando a Polícia Federal vaza, né, o vídeo do indicado lá do PTB para a diretoria, que, segundo denúncias, amealhava, inclusive, propina que abastecia os cofres do próprio PTB e da figura do Roberto Jefferson, ele resolve, então, botar a boca no trombone e dizer que, na verdade, esse esquema era um esquema muito maior, era um esquema patrocinado pelo PT para pagar políticos para que esses votassem de acordo com os interesses da base aliada. Lembrando que Roberto Jefferson vai indicar lá o então, né, ministro-chefe da Casa Civil, né, do governo petista, né, como o responsável por articular esse esquema de pagamento. O resultado é que Roberto Jefferson, né, é deposto lá da Câmara dos Deputados, permanece como presidente do PTB, né? Nós tivemos o ministro da Casa Civil, José Dirceu, também perdendo o cargo de parlamentar, ambos responderam diante do Supremo Tribunal Federal e foram condenados dentro do esquema do mensalão. Não só eles, mas uma série de outros políticos, né, envolvendo aí o PTB, o Partido Progressista, o PMDB, atualmente MDB, e o próprio Partido dos Trabalhadores. Na sequência, um escândalo ainda maior que tem desdobramento, né, no momento atual, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que mostrou um grande esquema de corrupção liderado pelos 3 partidos da base aliada, né? O Partido Progressista, o PMDB, atual MDB, e o Partido dos Trabalhadores, que indicavam lá, né, pessoas para a diretoria da Petrobras. Esses diretores tinham uma função clara, que era garantir o funcionamento de um cartel de empresas, de empreiteiras, comandadas pela Odebrecht, mas envolvendo a OAS, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, a UTC, a Carioca Engenharia e por aí vai, com desdobramento para tudo quanto é lado, né? Esse cartel havia montado um esquema para fraudar as licitações da Petrobras, com a anuência da diretoria da Petrobras e com o conhecimento dos partidos políticos e dos principais políticos brasileiros. E aí esse esquema teria abastecido o caixa 2, né, dos partidos, serviu de pagamento de propina para a própria diretoria da Petrobras e pagamento de propina para altos dirigentes políticos do país. Por enquanto, nós temos denunciados e alguns já julgados a própria figura, né, do presidente Lula, José Dirceu, né, o ex-tesoureiro, né, do PT, Delúbio Soares. Tivemos pessoas envolvidas aí, como o próprio ex-ministro, né, da Economia durante o governo Lula, né? Tivemos aí pessoas como José Serra, do PSDB, denunciado, o próprio Aécio Neves, que também participou do esquema. Tivemos aí políticos de praticamente todos os grandes partidos brasileiros, envolvendo o Democratas de Agripino Maia, que acabou de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Temos denúncia e pedido de investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Carioca, pelo Democratas. Nós tivemos o próprio presidente do Senado, Eunício de Oliveira, também denunciado, né? Algumas das figuras políticas aí mais importantes do PT, do PSDB, do Democratas, do PTB, do Partido Progressista, né? E de outros aí como o PSD do Gilberto Kassab. Dentro desse contexto inteiro, havia uma revolta, e essa revolta permanece no momento atual, da população brasileira contra um grande esquema de corrupção que se montou entre esses países para lesar o país em todas as esferas que se pudesse admirar.
Só no esquema do Sérgio Cabral, do MDB do Rio de Janeiro, segundo os procuradores da Operação Lava Jato, se movimentou mais de 500 milhões de reais num esquema de propina. Por um outro lado, há denúncias para todos os lados que você possa imaginar. Então, qual é a grande questão? O ambiente político era um ambiente político muito adverso, a população muito insatisfeita, né, com os casos de corrupção que se mostravam cada vez mais evidentes no cenário nacional e que não poupava ninguém. Né? Praticamente todos os grandes partidos políticos, repito, PT, PSDB, PSD, Partido Progressista, PMDB, atual MDB, né, e outros, como o PTB de Roberto Jefferson, sempre envolvidos, né, com a mesma história de corrupção. Óbvio que todos alegam inocência, a maioria diz que não cometeu absolutamente nada, talvez quem tenha cometido tenha sido eu e você, né? Porque se todos são inocentes, né, o culpado talvez sejamos nós, cidadãos brasileiros. A grande questão é que, além da questão, né, no âmbito, né, político, nós tínhamos um grave problema de cunho econômico. O Brasil foi fortemente atingido pela crise econômica mundial em 2009. Em 2010, o presidente Lula manteve uma política fiscal expansionista, aumentando o gasto público e diminuindo a tributação. A economia reagiu com um crescimento de 7,5%, porém a inflação dava as caras de volta. A presidente Dilma estava tentando manter o crescimento econômico, né? Diminuindo a taxa básica de juros e mantendo a política fiscal expansionista, mas a economia brasileira vinha claramente numa trajetória de derrocada, né? Com queda da atividade econômica, possivelmente no futuro sinalizando um descontrole inflacionário e sinalizando também a volta do desemprego. Dentro de um cenário, então, ético, político e econômico extremamente adverso, aquilo que era manifestação lá, né, sobre a questão do movimento Passe Livre, se transformou em grandes manifestações de cunho nacional, com a presença, né, de milhares de pessoas nas ruas brasileiras, branindo aí a sua indignação contra a classe política brasileira e exigindo mudanças, né, dramáticas na sociedade, na economia, na política e nas políticas públicas do nosso país. Aquilo que nasce com o movimento Passe Livre passa a ser uma reivindicação pelo fim da corrupção, por investimentos mais fortes em saúde, educação e segurança pública, por uma mudança de ética na política, pelo fim do foro privilegiado, né, por políticas de combate à corrupção de maneira sistêmica e não episódica, né, e por aí vai. Essas manifestações tiveram ápice em grandes confrontos, né, entre a população civil e as forças de segurança do Estado, sobretudo as forças policiais. Houve depredamento de patrimônio público, de patrimônio particular, houve a presença, inclusive, de grupos mais radicais, como o grupo Black Bloc, né? E a pauta foi uma pauta estendida. Como era mais ou menos esperado, quando a pauta se alarga, né, e quando as manifestações do grupo do Black Bloc, né, atingem algum grau de violência, isso dá um argumento para setores mais conservadores da sociedade brasileira quererem colocar fim a esse movimento. E, ao mesmo tempo, houve uma natural desmobilização da população brasileira ao longo do tempo histórico. Algumas pautas o Brasil conseguiu avançar, como, por exemplo, né, a lei de delação, né, que foi muito importante durante toda a Operação Lava Jato. A possibilidade da delação premiada é que tem permitido o avanço da Operação Lava Jato, onde os delatores, né, contam o que sabem, tentam provar o que sabem e, em contrapartida, recebem lá uma penalidade menor, uma atenuação da sua penalidade. Por um outro lado, foi colocado o fim
do voto secreto, né, em algumas votações do parlamento brasileiro. Isso também é um avanço muito significativo. Um outro avanço é que o brasileiro, de fato, passou a se interessar mais pela política, falar mais de política, debater mais o campo político. Então, num certo sentido, há uma politização, né, um pouco maior da sociedade brasileira, mas nós tivemos aí praticamente apenas essas vitórias. Todo o demais permanece absolutamente como está. Não houve nenhuma modificação sensível da saúde pública brasileira, da segurança pública, da educação e nem dos meios de mobilidade urbana, intermunicipal e interestadual. O modelo permanece fortemente rodoviarista, com uma passagem muito cara e a sociedade paga um preço muito alto, como, aliás, a greve dos caminhoneiros só veio a reforçar. Por um outro lado, as 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público sequer foram apreciadas pelo Parlamento brasileiro, que, aliás, diga-se de passagem, me permita a crítica, não tem nenhum interesse no combate efetivo, né, a essa corrupção, porque parte significativa do Parlamento está envolvida, ou está denunciada, ou está sendo investigada, ou já é réu, né, nesses casos de corrupção. Por um outro lado, nós tivemos lá a deposição da presidente Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, que vinha de um governo, né, considerado politicamente e economicamente muito ruim, né, fragilizado aí pela incapacidade da própria presidente de se comunicar claramente com a população e com o próprio parlamento, mas, ao mesmo tempo, fortemente envolvida, né, o partido dela, pelo menos, né, nos casos aí de corrupção do Mensalão e da própria Operação Lava Jato. Em contrapartida, assume Temer, né, que hoje é o presidente mais impopular da história do Brasil, né, um presidente que tenta dar uma guinada na economia brasileira, com um projeto político e econômico que não foi o aprovado nas eleições, né, de 2014. Né, e, portanto, né, conseguiu algumas reformas de interesse, né, do seu grupo político, como, por exemplo, a reforma trabalhista, conseguiu a aprovação da PEC 55, que limita o gasto público pelos próximos 20 anos, mas não consegue avançar em nenhuma outra pauta, nem a reforma da Previdência, que era uma pauta que ele havia encampado como uma das principais, ele consegue deslanchar. E de lá para cá, nós temos aí denúncias, né, envolvendo o próprio presidente Temer, os seus assessores imediatos, né, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, o ministro Moreira Franco, né, o Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, né, que era um seu aliado de primeira hora, preso, né, com 51 milhões de reais acautelados na casa de um amigo, fruto provavelmente de propina de um esquema montado também, né, pelo MDB dentro da Caixa Econômica Federal, e por aí vai. Então, o momento do Brasil agora é um momento muito difícil, né, porque ética e politicamente é um dos momentos mais conturbados da nossa história. Economicamente, nós estamos numa posição de muita fragilidade, né? A economia brasileira, em 2014, cresceu 0,5%, em 2015, uma queda de 3,8%, 2016, uma queda de 3,67%, foi a maior recessão da história econômica brasileira desde 1930, 2017, um crescimento de 1%, que é pífio, né? E para 2018, a previsão de crescimento inicial do governo, que era de 3%, deve se situar em torno de 2% a 2,5%, né? Se nada piorar até o final do ano. Há uma descrença do povo brasileiro, né, nos políticos tradicionais e nos partidos políticos tradicionais, há uma desesperança em relação ao futuro, né, porque boa parte dos candidatos se apresentam um espectro político que representa mais do mesmo. Né? Então, as alternativas têm sido encaradas pela população brasileira como muito poucas. Nós temos a prisão do presidente Lula, e nós temos uma situação hoje muito indefinida no quadro político nacional.
O PT insiste numa possível campanha de Lula. Provavelmente Lula não vai conseguir o registro no Tribunal Superior Eleitoral. No campo das esquerdas, né, você tem o candidato que é o Guilherme Boulos pelo PSOL. Você teria um candidato, né, de centro-esquerda, que seria Marina Silva, né, da Rede. Nós temos o candidato do PDT, que é o Ciro Gomes, e provavelmente algum candidato, né, outro qualquer, que deva ser lançado pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Se cogita a hipótese, né, do ex-ministro da Educação, né, o Haddad, que foi prefeito de São Paulo, mas também se discute o Jacques Wagner, que foi governador da Bahia. No campo, né, da centro-direita, né, nós temos aí o Geraldo Alckmin pelo PSDB, temos o próprio candidato do MDB, né, que provavelmente será, né, o ex-ministro da Fazenda, né, inclusive ex-presidente do Banco Central, né, do próprio presidente Lula, que virou ministro da Fazenda do governo Temer. Nós teremos aí, possivelmente, o lançamento da candidatura do Rodrigo Maia pelo Democratas, atual presidente da Câmara, denunciado, né, na Operação Lava Jato. Temos o candidato Jair Bolsonaro, mais à direita, né, que também se apresenta num campo político, portanto, de alta polarização da política brasileira no momento atual. Então, o Brasil não avançou com nenhuma medida estrutural de combate à corrupção, não avançamos no campo da saúde, da educação, da segurança pública, da mobilidade urbana. Alguns avanços institucionais de legislação foram adotados, outras não. O fim do foro privilegiado vem sendo limitado agora pelo Supremo Tribunal Federal, mas nenhuma grande medida que mude o quadro político e econômico brasileiro. E todo mundo, a partir de agora, em compasso de espera, né, nas eleições, para saber o resultado dessas eleições. E, a partir daí, tentar, quiçá, né, uma mudança da política, da economia, da ética, né, no nosso país e das políticas públicas, com um novo presidente a partir de janeiro de 2019. Legal? Vamos conferir? Bom, pessoal, inicialmente, uma série de manifestações contra o aumento das tarifas de transporte público. A mobilização foi adquirindo uma pauta mais diversa, conforme foi ganhando corpo, e revelou uma insatisfação com a classe política que não arrefeceria, pelo contrário, evoluiria até se tornar o personagem central das eleições presidenciais deste ano. Em 6 de junho de 2013, em São Paulo, o movimento Passe Livre se mobiliza e vai às ruas contra o aumento de 20 centavos do transporte público. Em 13 de junho, a violência policial contra manifestantes e jornalistas em São Paulo provoca uma revolta e protestos que se espalham por todo o país. Em 17 de junho, milhares vão às ruas em 11 capitais e outras cidades, e as demandas já não se limitam à questão do transporte público. Em 20 de junho, mais de 1 milhão de pessoas protestam em 388 cidades brasileiras. Em 21 de junho, a presidente Dilma Rousseff faz um pronunciamento e promete trazer mais médicos do exterior. O Congresso faz uma pauta positiva para tentar atender, né, a demanda das ruas. O desdobramento foi o surgimento de coletivos como a Mídia Ninja, o MBL mais conservador, Movimento Brasil Livre, e o movimento Vem Pra Rua. Com o tempo, as manifestações começaram a ficar cada vez mais violentas, né, e a desmobilização aumentou. Uma nova onda de protestos surge em 2015, aumentando a polarização política no nosso país. Qual foi a reação política, né? As principais mudanças em resposta às manifestações de 2013. O arquivamento da PEC 37, que limitava o poder de investigação do Ministério Público, né? Esse mesmo Congresso queria limitar o poder de investigação do Ministério Público,
claramente para acobertar o crime por eles mesmos cometidos, né? O arquivamento do projeto da cura gay, né? Que é um absurdo, um disparate, né? Se falar num projeto como esse, né? Num país que teoricamente é um país democrático, né? O fim do voto secreto para a cassação de mandato parlamentar, a lei anticorrupção, que responsabiliza as empresas por crimes contra a administração pública, a lei que define a organização criminosa e regras para a delação premiada e a criação do programa Mais Médicos durante o governo Dilma Rousseff. O que ficou faltando, né? Quase todo o resto, né? O passe livre para todos os estudantes não aconteceu. O congelamento do preço das passagens, que passaram a aumentar no ano seguinte, sem qualquer respeito ao interesse da população. Transformar a corrupção em crime hediondo, que não passou e nem tramitou no Congresso Nacional. Saúde, educação e transporte de qualidade sequer entra na discussão. Eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos em ano eleitoral, e 10 em cada 10 políticos vão falar que saúde, educação e transporte de qualidade, como segurança pública, são prioridades. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual é o seu projeto? Qual é o prazo de implementação do seu projeto? E da onde virá a dotação orçamentária para o seu projeto? Se o seu candidato, seja ele ao parlamento ou ao executivo, não for capaz de responder essas 3 perguntas, o que ele está falando é balela, é conversa para boi dormir. Se nós tivéssemos a promessa dos políticos de melhora na educação, na saúde, no transporte e na segurança como prioridade, o Brasil já tinha virado Suíça. Mais segurança também não saiu do papel, ficha limpa para servidores públicos também não saiu do papel, fim do foro privilegiado, os caras nem discutiram, e aí houve uma manobra até muito interessante, né, sob o ponto de vista político do governo Temer. Ele decreta a intervenção, né, militar na segurança pública do Rio de Janeiro, e a Constituição diz que quando um Estado da Federação está sob intervenção, não se pode fazer alteração na Constituição. Então, por um lado, você bloqueia, né, o fim do foro privilegiado no parlamento e, por um outro lado, cria uma justificativa politicamente minimamente plausível para ele não avançar com a reforma da Previdência, que ele claramente não tinha votos suficientes para poder aprovar. A reforma política simplesmente saiu do papel porque os caras não têm o menor interesse em modificar o status quo. A polarização. 5 anos depois dos mega protestos, o Brasil se vê extremamente polarizado entre uma direita e uma esquerda. Alguns alunos meus, muitas vezes me fazem um questionamento. Professor, ainda faz sentido se falar em esquerda e direita? E eu, respeitosamente a toda opinião contrária, eu continuo afirmando que faz sentido falar de direita e esquerda, porque as propostas não são coincidentes. As propostas da direita e da esquerda, muitas vezes, são diametralmente opostas. E, portanto, né, a direita e a esquerda, é preciso que se observe, não são blocos monolíticos. É preciso que se tenha atenção em relação a isso, porque quando se fala em direita e esquerda, há diferentes esquerdas e direitas. Por exemplo, a esquerda do PSOL é diferente da esquerda do PDT e talvez até do próprio PT. Bem como a direita do Partido Democrata é diferente de uma direita, né, em uma certa medida, do PSDB ou do próprio MDB. Então, embora os blocos eles não sejam monolíticos, né, eu acho ainda que existe um conjunto de propostas e valores da direita e da esquerda que se encontram, né, em confronto no momento atual, cada um tentando manter a hegemonia para o seu respectivo bloco. O Brasil começou a ver as pessoas falando mais sobre política
embora não necessariamente conhecendo mais de política, né? O país também passou a assistir a grupo indo às ruas, pedindo abertamente a intervenção militar e defendendo pautas mais conservadoras. Essa é uma consequência da polarização do Brasil. Alguns entendem que somente com a volta dos militares ao poder, o Brasil estaria no caminho correto. Existem outras pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entender o cenário político brasileiro altamente polarizado do momento atual. E não é para menos. O momento é um momento muito complicado mesmo. Nós vamos para uma eleição muito fragmentada. Se espera claramente um embate entre um possível candidato de direita e um de esquerda num segundo turno eleitoral, né? O que teoricamente haverá uma grande dificuldade, seja quem for o presidente, para tentar unir o país a partir de 2019. Legal? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até um próximo encontro. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.